Olá, eu sou o Marcos, estou novamente aqui com vocês para mais uma dica de amigo. E hoje eu vou falar com vocês de um grande artista medieval que viveu ali na transição do século XV para o século XVI, que foi o Albert Dürer. Então, o Dürer, que foi pintor, e trabalhou muito com estilogravura, né, essas imagens gravadas na madeira, e é um dos grandes nomes da passagem de uma tradição medieval para a Renascença. A formação dele, digamos assim, cultural, o mundo que o Dürer recebeu e transmitiu através da sua arte foi essencialmente o mundo medieval, né? Ao mesmo tempo em que, principalmente por causa do surgimento da imprensa, acontecia uma grande transição. Então, na época que o Dürer nasceu, por exemplo, estimava-se que todos os livros, né, na Europa eram cerca de 100 mil. 50 anos depois, falava-se de 9 milhões de livros espalhados pela Europa. Então, foi uma grande transformação. O Dürer, então, ele viveu essa explosão dessa quantidade de livros e pode-se dizer que foi um dos primeiros artistas a se tornar realmente conhecido. Então, vamos dar uma passagem pelas suas obras para entender como essa grande herança medieval foi transmitida através do seu trabalho. A primeira grande obra que ficou famosa do Dürer é essa gravura aqui, né, feita em madeira, que representa os 4 cavaleiros do Apocalipse e que ele vai narrando ele vai representando de acordo com a narrativa bíblica, que se refere aos cavaleiros como o cavaleiro com arco, que é a pestilência, o com a espada, que é a guerra, o com a balança, que é a fome, e fala de um cavalo esquálido, né, que traria a morte. Então, mostrando aqui como a Bíblia era o suporte, né? A Bíblia era assim, a cultura que o Dürer procurou representar em suas gravuras. Então, veja a dinâmica dessa belíssima gravura, né, dos 4 cavaleiros realmente vindo atropelar, né, dizimar a humanidade. Então conseguiu dar toda essa ideia de movimento, né, a representação dos cavalos e etc. Outra gravura famosa do Dürer nesse período foi também, mais uma vez, um tema bíblico, né, Sansão matando o leão. Então vejam os detalhes do leão, né? A assinatura típica aqui do Dürer foi um dos primeiros artistas a criar um logo, né? Então Albert Dürer vai aparecer nas suas gravuras, né? O senso de perspectivas, entrando para dentro da imagem, né? Esse também uma das gravuras do Dürer. Essa outra aqui é o Cavaleiro de Landsknecht. Então, essas primeiras chamadas obras-primas do Dürer, muito famoso também, principalmente aqui os detalhes do cavalo, que parece ser um pequeno leão, né? Bem, então com essas gravuras o Dürer começou a ficar conhecido na Europa. A sua primeira grande série de gravuras foi sobre a vida da Virgem. Então temos aqui Maria, né, rodeada de anjos e santos ao redor dela. E começa a aparecer simbologia muito forte aqui do Dürer. Então esses símbolos, quando lidos e interpretados, vão nos mostrar muitas coisas. Em torno de... logo depois, né, em 1517 a 1518, ele publicou o que pode-se dizer o primeiro livro de arte ilustrada, né? Que era em torno da paixão de Jesus Cristo. Ele juntou as gravuras que ele fez sobre a pequena paixão, a grande paixão, foram 2 conjuntos, um com 3, outro com 16 gravuras, e publicou. Então esse quadro aqui, chamado Natividade, ele mostra a estrebaria onde Jesus nasceu. Então vejam que ele mostra uma estrebaria caindo aos pedaços, muito velho, né? José está aqui pegando água para a criança,
né, Maria, o menino Jesus, e tem que ter quase uma lupa para perceber os reis magos aqui no final da gravura. Mas vejam a perspectiva que o fato principal a ser narrado, né, não está no centro da gravura, está num canto e pequenininho, mostrando, talvez, puxando a reflexão, como Jesus, né, como Deus se fez humano numa perspectiva tão pequena em relação à natureza, né? Então fica essa reflexão aqui. Outro quadro, outra gravura dessa série, aqui a Última Ceia, Santa Ceia, em contraste com a famosa pintura do Da Vinci. Aqui vemos que a mesa ela é redonda, né? Podemos identificar aqui Judas Iscariotes segurando o saco de dinheiro, né? A assinatura de Durer está aqui também. São João no colo de Jesus. Os discípulos, eles estão discutindo. Isso aqui vai representar muito também a Santa Ceia. Provavelmente aqui é o momento que Jesus disse que um dos seus discípulos, iam traí-lo. E começam um a olhar para o outro, né? Tentando, mas quem? Um de nós vai trair? Como assim? Tal. Menos Judas, que não olha para nenhum dos outros discípulos, porque ele sabe muito bem quem vai trair Jesus. Bem, chegamos então à chamada grande obra-prima do Durer, que foi um conjunto que ele gravou em 1513 a 1514, que vai representar as 3 grandes virtudes. Então são 3 gravuras interligadas que mostram as 3 grandes virtudes da era medieval, que era a virtude moral, intelectual e teológica. Então esse primeira gravura, que é chamada simplesmente, que ele chamou de, que seria o Cavaleiro, The Rider, né? Mas ficou conhecida como o Cavaleiro, a Morte e o Diabo, embora o Durer nunca tenha se referido a esses 3 termos. Então nós temos aqui o cavaleiro medieval típico, né, com uma postura resoluta, né, indo para cumprir sua missão, indo para cumprir, digamos assim, o seu destino na Terra. Temos aqui a figura da morte, então com a sua coroa, né, montada em seu cavalo, e com uma ampulheta que vai aparecer nos 3 desenhos, tá, representando a finitude do tempo, que nós iremos perecer, né? Aqui tem a figura que parece realmente um diabo, mas percebam com apenas um chifre, né? Porque exatamente não sabemos. Temos um cachorro que acompanha o cavaleiro, um cachorro de cão de caça, mas que é um cão comum, a assinatura de Durer. E interessante aqui esse lagarto, pode-se ver que existe uma direção nessa gravura, e o lagarto vai na direção oposta. Então, interpretar esses símbolos, tentar entender por que o Durer colocou todas essas questões, faz parte, né, desse descobrimento, desse conhecimento sobre a Idade Média. Então, o próximo quadro, que faz parte dessa série, então aquele primeiro representando a virtude moral, aqui temos a virtude teológica. Então São Jerônimo e seu estúdio, né? Então São Jerônimo está aqui, concentrado, estudando a figura de Cristo a iluminá-lo. Veja aqui essa curiosidade, né? Um leão manso aqui a seus pés, e o leão aparece várias vezes no quadro do Durer. E vejam como cada vez mais ele vai acrescentando detalhes, né? Símbolos nas suas gravuras. Novamente aqui a ampulheta, né? A assinatura do Durer. Então é outro quadro magnífico. Vejam a luz, né? A luz entrando pela janela, iluminando, né? A luz, então, possivelmente representando a luz divina, iluminando São Jerônimo. Então aqui temos a virtude teológica. E outro quadro muito famoso dele, isso é o terceiro, né, dessa série, que é o quadro chamado Melancolia. Então aqui temos uma figura alada, né, um anjo, representando o intelectual, né, virtude intelectual. Mas veja, ela está sucumbindo a um dos pecados da época, né, que era a melancolia, um dos pecados até capitais, né, tem a ver com São Tomás de Aquino, com a assídia, etc.
Então veja aqui o símbolo da geometria, né? Digamos assim, a ciência perfeita, como símbolo da perfeição. Aparece esse quadro aqui que ficou muito famoso. Só isso aqui já vale um estudo, vai aparecer em Thomas Mann, até símbolo de uma editora brasileira. É um quadro que, se eu não me engano, somado todas as linhas, colunas, diagonais, vai dar o valor de 34. Então tem a editora 34 muito representado, e um símbolo também, um símbolo cosmológico, né, de destino. Seu destino já está traçado, né, numa precisão das leis da natureza. Novamente aqui a ampulheta, a balança. Então esse é o Melancolia, as virtudes teologais. Dürer também representa nessas imagens o que seriam os três grandes inimigos, de acordo com a Bíblia, né? A carne, o diabo e o mundo. Então, procurar essas representações nessas figuras também faz parte da aventura de estudar um pouco o Dürer. Mas o Dürer não ficou apenas nas gravuras, ele ficou mais conhecido pelas gravuras, mas também pintou quadros que ficaram muito famosos. Esse quadro aqui é o quadro chamada Madonna com a Badavina, que é esse passarinho aqui chamado Badavina. Então fica a curiosidade por que ele botou no título desse quadro justamente esse passarinho, né? Mas temos aqui a Maria com Jesus, né? Os anjos colocando uma coroa de flores sobre ela, mostrando a sua realeza, Jesus com um chocalho na mão, esse passarinho, né? E o detalhe aqui também das cores. As cores eram muito associadas às três virtudes, né? As virtudes teologais da caridade, da paz, etc. Então temos aqui o azul, o vermelho do coração, que é o amor, a caridade, e o branco, né, representando a paz. Então essas três cores muito abordadas pelos medievais. E um outro quadro dessa época também, o banquete da coroa de flores, muito interessante. Novamente as três cores, né? O azul, o vermelho e o branco dominam, principalmente o centro aqui da narrativa, e temos a Maria e o menino Jesus coroando duas figuras interessantes. Então Jesus está coroando o Papa, enquanto Maria está coroando o imperador Maximiano I. Então podemos imaginar aqui como o representando que é o poder espiritual da igreja dado pelo próprio Cristo, e o poder temporal representado por sua linhagem humana através de Maria. Temos outras coroações também, mas o centro aqui é a igreja e o poder secular. E por último, para fechar, esse desenho do Dürer, desenho de coelho, que é praticamente uma perfeição, né? Dificilmente se separa isso daqui de uma foto e a assinatura do Dürer. Então vejam gravuras belíssimas mostradas pelo Albert Dürer. Podemos dizer então que estudar a obra do Dürer é um grande curso de medievalismo, é um grande curso de entender a história e os simbolismos da Idade Média. Então, se nós passássemos o ano todo simplesmente pegando na internet essas obras do Dürer, lendo sobre elas, tentando entender o que cada símbolo daquele significa, com certeza nós aprenderíamos muito mais do que nós aprendemos na escola quando se fala em Idade Média. E vamos perceber que, longe de ser aquela idade das trevas, a Idade Média tinha uma força cultural gigantesca, uma profundidade em termos de simbolismos que é difícil da gente alcançar. As principais referências que eu usei para fazer esse vídeo, além dos vídeos algumas informações que foi pegando pela internet, e aí o museu do Metropolitan, o site do Metropolitan, tem muitas explicações interessantes sobre o simbolismo, mas as principais referências que eu usei foi o livro do Paul Johnson, do historiador Paul Johnson, chamado Criadores. Então tem um capítulo lá sobre o Dürer, é muito interessante, vale a pena ler. E um livro sobre a história da arte do Gombrich, que é um dos livros, digamos assim, referências do assunto. Então, se você gostou,
eu peço que você clique aí aqui embaixo aqui no YouTube, deixe um comentário e vou deixar também um link de um Pinterest que eu separei com as imagens que a gente comentou nesse vídeo. Um forte abraço e até a próxima dica de amigo.